Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Dando continuidade ao assunto circuitos magneticamente acoplados, vamos fazer um exercício. Portanto, o exercício consiste em, dados os parâmetros de um certo transformador, que são listados abaixo, esse transformador é utilizado para acoplar uma impedância formada por um resistor de 800 ohms em série com um capacitor de 1 microfarad a uma fonte de tensão senoidal de 300 volts com uma impedância interna de 500 mais J100 ohms e frequência angular igual a 400 radianos por segundo. Construa o circuito equivalente do sistema no domínio da frequência. Então, o exercício ele não pede que seja calculado nenhuma corrente, nenhuma diferença de potencial. A intenção desse exercício é que, a partir desse enunciado, o aluno consiga construir o circuito. Então, vamos a ele. Percebam que as resistências do primário e do secundário do transformador foram dadas. As indutâncias também. Só que as autoindutâncias foram dadas em Henry. E o problema pede que o sistema esteja no domínio da frequência. E o coeficiente de acoplamento entre primário e secundário é 0,5. Portanto, eu preciso encontrar as reatâncias indutivas no domínio da frequência. Tanto a autoindutância de primário, no domínio da frequência, quanto a autoindutância do secundário, no domínio da frequência, quanto a indutância mútua também no domínio da frequência. E para isso foi dado a frequência angular ômega, que é igual a 400 radianos por segundo. Então, a gente calcula essas reatâncias indutivas e com isso a gente consegue montar o circuito equivalente para esse transformador no domínio da frequência. Então é importante que esse tipo de exercício, quando a marca de polaridade não for mencionada, a gente considera da forma como está indicado no circuito, que os terminais de mesma polaridade, eles estão no terminal superior. Então vamos a um outro exercício, só que nesse exercício, além de fornecer os parâmetros e o aluno ter que montar o circuito a partir da listagem dos parâmetros, da frequência angular que foi dada, é necessário também determinar as correntes do primário e do secundário. Então, sim, a gente agora vai ter que escrever as equações de malha e resolvê-las. Então, os parâmetros de um certo transformador estão abaixo listados. Esse transformador é utilizado para acoplar uma impedância formada por um resistor de 360 ohms em série com um indutor de 0,25 Henry. Há uma fonte de tensão senoidal de 245,2 volts com impedância interna 184 mais J0 ohms. E a frequência angular é igual a 800 radianos por segundo. Determine as correntes do primário e do secundário. Portanto, com os parâmetros fornecidos, novamente a gente vai utilizar a frequência angular ômega para calcular as reatâncias indutivas, que eu tenho a mútua no domínio do tempo e aqui no domínio da frequência. Portanto, o circuito é esse. Como não foi mencionado nada a respeito das marcas de polaridade, a gente coloca nos dois terminais superiores do transformador. E aí essas marcas de polaridade vão ser muito importantes na hora de encontrar as equações de malha. Porque agora nós temos um circuito magneticamente acoplado. Então, a análise que o aluno está acostumado a fazer de cada um dos circuitos vai ter que ser acrescentado da parcela devido à mútua, que é M, DI, DT. Então, M, DI1, DT é a parcela que aparece no circuito 2. E M, DI2, DT é a parcela devida à mútua que aparece no circuito 1. Então, vamos escrever essas equações considerando agora a influência do acoplamento magnético. Então, essa é a equação para a malha 1, para a malha do primário.
que contém o primário do transformador. E esse último termo é a parcela devida à indutância mútua. Esta equação é a equação para o circuito 2, para a malha 2. Então percebo que a última parcela é a parcela devido à mútua e por isso mesmo aparece a corrente I1, né? Então aparece a corrente I1, porque essa é a força eletromotriz induzida devido à corrente I1 que circula na malha 1, mas essa tensão ela foi induzida na malha 2. Portanto, de posse das duas equações, eu posso escrevê-las na notação matricial e resolvendo esse sistema de equações lineares, eu tenho a corrente I1 e a corrente I2. Então agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.